Bom dia a todos, que Jesus possa estar em nossos corações nessa manhã tão ensolarada, mas em todos os dias. E para nós darmos início ao estudo da manhã, para a nossa sensibilização, vamos ler uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 111. Faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontentamento analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê um problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erro, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação. Então, que nesse momento possamos juntos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, em agradecimento, Senhor, por essa manhã de estudo e esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Que possamos observar e absorver os esclarecimentos que a nossa irmã vai trazer, pedindo a Deus que a envolva para que ela possa trazer de forma clara e compreensível aos nossos corações. Também pedindo, Senhor, que a tua misericórdia e o seu amor sempre presente se estenda aos corações aflitos e sobrecarregados que caminham pelo mundo, sem muitas vezes entender que estão sob a sua proteção. Envolva-os todos, Senhor, com o seu amor e esteja em seus corações como nos nossos também. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor. Nós vamos passar a nossa palavra para a nossa expositora da manhã, a nossa irmã Leila Jussara, trabalhadora aqui na nossa casa, o CELC. Ela trará para nós a continuação do estudo do capítulo 28, coletânea de preces, item segundo, prece por aquele mesmo que ora. Os itens são de 11 ao 14, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Então, que todos nós tenhamos um estudo bem aproveitado com a presença de Deus em nossos corações. Bom dia a todos, muita paz de Jesus para todos nós. E como a Simone nos falou sobre o tema, é sempre bom a gente lembrar que nesse capítulo, que é o último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse capítulo tem uma coletânea de preces. A doutrina espírita, ela tem por hábito nós fazermos a prece do coração. Mas o que Kardec fez junto aos amigos espirituais? Para facilitar a nossa vida, a nossa harmonia, para aquele que tiver dificuldade em concatenar, pensar, arranjar palavras para conversar, com a divindade, eles facilitaram a nossa vida e nos trouxeram algumas orações, algumas preces. Então, por exemplo, quando eu estou, hoje eu não consigo fazer a prece, eu vou lá, vejo o que eu quero no índice, qual é o tema que eu quero. Se eu quero pedir por alguém que está internado, ou se eu quero rogar por uma criança que acabou de nascer, ou com uma pessoa que acabou de desencarnar, popularmente quando a gente fala morreu, Aqui tem prece para todas as situações. Eu faço a prece e depois o meu coração e a minha mente já vão ficar recheadas de ideias para eu fazer a minha própria prece do coração. Então, o objetivo maior dessas preces é isso, é nos facilitar no momento da nossa prece, tá bom? Então, vamos recomeçar aqui. Toda prece, ela tem um prefáciozinho,
É uma explicação de Allan Kardec para nos orientar sobre aquele tema, e depois vem a prece propriamente dita. Hoje nós estamos nos itens 11 até o 14, que fala da prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Então, o que Kardec vai fazer conosco? Ele vai nos explicar um pouquinho sobre o que são os anjos guardiões, né? E quem são esses espíritos protetores. Além de estar aqui no Evangelho, tem também no Livro dos Espíritos. Então, ora eu vou falar um pouquinho daqui, ora eu vou passar um pouquinho do que tem lá no Livro dos Espíritos. Então, ele começa assim, eu imprimi também, mas eu tenho bastante cola no meu Evangelho, então eu gosto de trazer os dois. Ele começa falando para nós, no prefácio, lá no item 11, todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, para me facilitar, as questões 492 e 490 de O Livro dos Espíritos. Quando vocês quiserem, é só lá no Livro dos Espíritos, tem tudo sobre esse assunto. Desempenha, esse anjo guardião, desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sobre isso também está lá na questão 491. E Kardec continua: sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, ou seja, quando a gente vai de prontidão atender ao que os espíritos estão nos sugerindo. Então, eles ficam felizes quando eles nos intuem com alguma ideia boa e a gente atende. Porém, sofrem quando nos vê sucumbir, quando vê a gente seguir o caminho do mal e sofrer. Ele fica entristecido. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Então, não é importante para nós sabermos qual é o nome do nosso anjo guardião. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Então, aqui nesse parágrafo, a gente tem muita informação. Vamos dividir aqui por parte. Ele fala do anjo guardião, fala dos espíritos protetores e fala dos espíritos simpáticos. São três situações diferentes. O anjo guardião é um espírito superior, é um espírito bom. Se a gente for olhar lá na escala espírita, na questão 100, o Livro dos Espíritos, Kardec, para facilitar a nossa vida e para a gente entender por que num planeta como o nosso, tão lindo, nosso planetinha azul, que tem uma fauna maravilhosa, que tem uma flora, né, tem os animais, os mares lindos,
como é que a gente consegue conviver com assassinatos, com assaltos, com guerras. Por que disso? Então, lá na escala espírita, ele vem explicando para nós que existem 3 ordens de espíritos. A primeira ordem, né, são dos espíritos elevados. A segunda são dos espíritos bons, que é o caso aqui do anjo guardião, do espírito que é o que vai proteger a gente. E a terceira ordem são dos espíritos menos adiantados, que é onde entra o nosso caso. Nessa terceira ordem existem 5 classes, então são 3 ordens e 10 classes. A terceira ordem, né, ela tem 5 classes, e nessas classes estão a nossa situação. Por isso que a gente vê essa mescla, né? Pô, fulano é tão bom, seu esposo faz isso com ela, Maria é tão boazinha, e o filho desse jeito. Poxa, a gente pediu tanto por um governador honesto, e ele vem desse jeito. Então nós espíritos somos ainda imperfeitos. Temos algumas qualidades? Temos, mas temos muitos defeitos ainda para nos melhorarmos. E a função desse bom gênio, né, desse amigo guardião, é nos auxiliar nessa elevação. Então o anjo guardião não pode ter a mesma elevação que a gente, senão ele vai junto com a gente fazer as mesmas besteiras que a gente tem vontade de fazer. Mas já os espíritos simpáticos, como eles dizem aqui, são espíritos que querem o nosso bem, mas eles não são tão elevados. Então, por exemplo, se a Leila chegar ali e for ofendida pela Joaninha, o meu espírito simpático, que não tem muita elevação, ele vai querer ir à forra com a Joaninha, porque a Joaninha maltratou a Leila. Só que esse espírito simpático não tem a elevação do bom gênio. O bom gênio fala assim: Leila, não guarde mágoa, não crie inimizade, perdoa. Já o outro, talvez não tenha uma boa elevação, ele vai tomar o meu partido, porque ele me quer bem. Então é isso que Kardec está falando aqui, ó. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior. Então o anjo guardião é sempre um espírito superior. Ele nunca vai nos sugerir ideias que possam nos prejudicar. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, e até entre pessoas que não conhecemos nessa existência. Então, de repente, esse espírito não reencarnou junto conosco. Ele está lá no plano espiritual ainda. Esse que não é o anjo guardião. Esse que é um espírito simpático, é aquele que gosta da gente. Ou veio, teve uma vida curta e retornou para o plano espiritual. Então, até para a gente murmurar, para a gente se queixar, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o causador da contenda somos nós, mas a gente está sempre apontando o dedo para o outro. E esses espíritos que não são muito elevados, querem o nosso bem, vai nos incitar a fazer coisas erradas. E além desses espíritos simpáticos, tem aqueles que são nossos adversários, são os inimigos, é aqueles que não têm comprometimento nenhum com a nossa elevação, que não querem saber do nosso bem, querem mais que a gente, demore a se elevar. Por que isso? Por várias situações. Pode ser um inimigo de outra encarnação, pode ser alguém que não tenha vínculo nenhum com a gente, mas viu a gente feliz. Não quero, eu não sou feliz, ele também não vai ser feliz. Pode ser porque a gente, na má vibração, né, vibrando na raiva, no ódio, na cólera, a gente atrai, e aquele espírito estava por perto e foi atraído por nós. Ele não tem nenhuma ligação, não teve nenhum plano diabólico para nos prejudicar. Ele simplesmente foi atraído por nós. Então, a responsabilidade da harmonia ao nosso redor é sempre nossa. Vai depender do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente sente. Então,
a gente pensando coisas boas e repelindo sentimentos ruins, porque os sentimentos ruins virão. Lembra que eu falei da escala? Que a gente ainda não é espírito evoluído, nós somos espíritos imperfeitos. Então é natural que eu discuta com o motorista da condução, é natural que eu fique insatisfeita com o local que o Uber me deixou, é natural que às vezes eu discuta com a minha vizinha. Só não é natural eu ficar mantendo aquele ranço. Então a ideia ruim surgiu, vamos afastar. Chico Xavier dizia que, para fazer uma analogia, né, para a gente poder ilustrar, que essa questão do pensamento, que é como se fosse um ninho de passarinho, né? O passarinho, ele pode pousar na nossa cabeça por acidente, né? Pousou, o que a gente faz? Agora, fazer um ninho na nossa cabeça vai depender da nossa vontade. Então o pensamento é igual. O pensamento vem, a gente acolhe e ele fica. Se ele fica, ele vai ficar recorrente. Por quê? Aquele adversário que não quer o nosso bem, lembra? Aquele que não quer o nosso bem vai ficar nos insuflando, sempre aquele pensamento recorrente. A gente vai lá, lava a louça, daqui a pouco estou pensando na Joaninha de novo. Ah, mas ela pensa que vai ficar assim, não vai ficar assim não. Aí eu vou, faço a comida, daqui a pouco vem o pensamento de novo. Então, quando acontecer isso, oração para o nosso anjo guardião, porque ele vai nos auxiliar nesse sentido, porque ele quer o nosso bem. Ele tem a missão de nos amparar. Então agora a gente pode prosseguir aqui. Já deu para entender nesse prefácio que ele está falando de 3 situações. Está falando do anjo guardião e dos espíritos protetores. Esses espíritos protetores também têm a bondade, mas eles não têm a elevação que o anjo guardião tem. No segundo parágrafo, Kardec diz assim, ó: fora erro, porém, acreditarmos que temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exercem. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus, sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem. O homem é, a mais das vezes, o seu próprio mau gênio. Então a gente fica preocupado, né, quando alguém roga uma praga para nós: você não vai ser feliz nunca, porque eu não vou permitir. A gente fala: nossa, fulano falou aquilo, nunca mais eu vou ser feliz. A gente acolheu aquele pensamento. Então eu tenho o poder de parar aquela vibração ruim, está em mim. Eu tenho o poder de não alimentar o pensamento ruim. E ele está dizendo aqui que é um erro a gente pensar, porque a gente vê nos desenhos animados, né, nos filmes, que tem o anjinho bom e o anjinho mau. A gente, de forma ingrata, a gente fala que Deus colocou à nossa disposição um anjo bom e um anjo mau. E não é dessa forma. O espírito protetor, né, o anjo guardião, ele está com a missão, ele nos acompanha desde o nosso nascimento, e diz lá no Livro dos Espíritos que até antes, dependendo da afinidade, em outras encarnações também ele já vem nos acompanhando. Então ele quer o nosso bem, é um gênio bom que quer o nosso progresso, que é a nossa evolução. Já os espíritos que vêm nos influenciar para o mal, eles não são colocados ali por Deus para isso, porque Deus não cria espírito nenhum para praticar o mal. Quando a gente pratica o mal é porque a gente quis. Da mesma forma, o espírito desencarnado, ele vai voluntariamente, mesmo que atraído, ele vai porque ele quer. Que vamos supor que eu atraí um, se ele tem interesse em outro, mesmo o atraindo, ele vai no que ele tem maior interesse. Então todos nós, encarnados ou desencarnados, temos o poder de escolha, temos o livre-arbítrio. Então não pensemos que a gente tem o bom gênio e o espírito obsessor para contrabalançar as nossas decisões. Isso é uma alegoria, é um folclore que a gente criou e vem alimentando ao longo da nossa existência. Seguindo aqui,
Kardec nos diz que a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida, ou seja, nas vicissitudes, nas nossas dificuldades. Só que erroneamente, a gente às vezes faz as rogações para Deus, para Jesus, ao nosso espírito protetor, ao nosso anjo guardião, fazemos rogativas de cunho material, A gente pede que aquela geladeira que eu sonhei venha em 2023, que eu consiga a minha air fry, que o meu carro agora eu consiga trocar de carro. Nada contra a gente querer um objeto mais moderno na nossa residência, A gente sabe que o veículo é muito importante para a gente se locomover, embora saibamos que não é o valor dele, o valor monetário que vai demonstrar a sua eficiência. Mas quando ele diz aqui, pedir forças, porque a gente precisa de ânimo forte para conduzir a nossa vida. É isso que a gente deve pedir ao nosso anjo guardião. Vou repetir, deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto a Deus. Quando a gente fala em Deus, a gente está tendo a resignação. Parece contraditório, mas tem pessoas que fazem a prece para o anjo guardião, mas ignoram Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e ignoram Deus, nosso Pai Criador. Eu estou falando isso para as pessoas que são devotas, Eu sou devota do santo X, sou devota do santo Y, e a gente se esquece do topo, Quem é o topo? Deus, Jesus e os espíritos que o assistem, A gente fala que é a Pleiade, aqueles que Jesus encaminha para nos auxiliar. Então, nada contra, vamos fazer as nossas rogativas ao nosso espírito protetor, mas não nos esqueçamos de Deus e de Jesus. Então, quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente está demonstrando a nossa humildade. Normalmente, não estou dizendo que todos são assim. Quando a gente faz a prece, a gente quer o alívio imediato. Só que nem sempre é dessa forma. Algumas pessoas dizem que espírita é masoquista. Por quê? Porque a gente é resignado. A gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, justiça das aflições. Então tem as aflições por decisões que a gente tomou lá no passado, antes da gente retornar ao plano físico. Tem as aflições por causas atuais e tem as aflições porque a gente fez mais escolhas ruins, que não estava nada no nosso planejamento. Então, quando a gente entende isso, e quando a gente entende a vida futura, isso cria em nós uma resignação. Não entendam resignação com apatia e acomodação. Eu estou com uma enfermidade X. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o exame de novo, procurar o médico e fazer o tratamento. Então, eu faço o tratamento e continuo com as minhas preces e continuo vindo à casa espírita fazendo o tratamento espiritual e o tratamento no médico da terra, como a gente diz. Eu tive a melhora, eu fui lá no centro espírita, bebi uma aguinha fluidificada, aquela aguinha magnetizada dos bons espíritos, tomei um passe, estou ótima, não vou mais tomar o meu remédio. Está correto isso? Não. A gente tem que continuar o tratamento, porque os médicos estudaram devido à inteligência que Deus os deu. Então, a gente tem que acatar a ciência, fazer o nosso tratamento e buscar o tratamento espiritual também. Por isso que ele diz aqui que a gente tem que pedir forças, de preferência não fazer rogativas de cunho material. Aí vem as preces, vem os exemplos, e temos 3 aqui. No item 12, ele diz assim, Aí, como eu disse, não é muito importante para nós sabermos qual é o nome do nosso anjo guardião e nem a forma que ele se apresenta. Alguns médiuns ostensivos, que têm a facilidade, têm a faculdade da vidência, conhecem, é dado a eles saber quem é o seu anjo guardião, quem são os espíritos protetores. Mas nem muitos de nós não sabemos. A gente sente no máximo uma aproximação e sente uma energia boa. Sabemos ali que estamos sendo amparados naquele exato momento.
Mas não é muito importante a gente saber o nome. O que é importante é a gente estabelecer esse vínculo com o amigo protetor. Porque com esse vínculo, quando a gente estiver bem, quando a gente estiver em apuro, em qualquer circunstância, a gente vai fazer essa ligação, essa comunicação com esse Espírito. E a prece diz assim, ó: Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes, ou seja, sem reclamar. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, fulano, aí vem o nome do protetor, né? Meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Então percebam que nessa oração não existe imposição. É um pedido de uma pessoa humilde e a oração diz no final, ó, que sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que às vezes, naquele momento, é necessário que a gente passe por aquela dificuldade para a gente se fortalecer. Quantos problemas já vivenciamos e a gente fala assim, nossa, eu sobrevivi àquilo, eu consegui. Nem sei como eu consegui. Conseguimos, a gente sabe por quê. Porque a gente foi amparado. E aquilo ali dá a gente um vigor. Então, quando vier outro desafio, a gente já está mais apto. A gente não está, como existem algumas pessoas que são frágeis, né, à frustração. Tem pessoas que não conseguem reagir bem quando são frustradas nos seus intentos. Então, conforme a gente vai resolvendo algumas questões, a gente vai criando uma robustez moral que facilita o nosso entendimento. Agora, não sabemos tudo. Como a gente não sabe tudo, quando o negócio está muito pesado, a gente recorre aos amigos espirituais e aos amigos da terra. Como a gente tem aqui na casa espírita, né, o atendimento fraterno, que é para pedir uma orientação. E inspirados pela espiritualidade, a gente vai receber bons conselhos e boas sugestões. Lembrando sempre que a decisão final é sempre nossa, para que a gente tenha o mérito da escolha e das práticas, né, das ações. Aí vem as outras duas preces, que são 3. Mas eu peguei, quem conheceu, a gente tem um companheiro na doutrina espírita que desencarnou. Eu acho que já tem uns 2 anos que ele desencarnou, Richard Simonetti. Ele tem uns livrinhos, nesses livrinhos ele fala sobre cada assunto. E ele fala com seriedade, porém com bom humor. E nessa história sobre o anjo guardião, que a gente estava falando, né, que o anjo guardião, sempre que a gente chamar, ele vem nos atender. Comentamos que, embora tenhamos o espírito protetor, né, o anjo guardião nos auxiliando, sempre tem algum espírito que está ali querendo nos atrapalhar, né? E que a espiritualidade nos diz que não é para contrabalançar, Deus não criaria nenhum desses espíritos para fazer isso conosco. Só que ele vem contando de um condutor de um ônibus, um motorista, que estava lá, bebeu um pouquinho, né? A gente sabe que se beber não dirija. Esse motorista se alcoolizou, entrou no ônibus e pisou firme no acelerador. E foi correndo, fazendo zigue-zague na estrada, as pessoas desesperadas, dizendo, moço, pelo amor de Deus, para com isso. Não, calma, eu tenho um anjo bom me protegendo, meu santo anjo me protege. E foi aí as pessoas foram descendo. Por fim, todo mundo desistiu, cada um ia descendo, porque já viu que ele não ia dar boa coisa. E ele não, tenham coragem, meu anjo protetor, ele vai me proteger. E tal, o homem lá alcoolizado. Daqui a pouco, só tinha um passageiro no ônibus, assim nos conta Richard Simonetti. Ele bate no ombro dele e fala assim, meu amigo, eu estou aqui te protegendo, mas até minha proteção tem limite, a responsabilidade é sua.
e o anjo guardião desceu do ônibus. Qual foi o resultado daquela imprudência? Ele continuou acelerando, continuou correndo, e o ônibus foi ladeira abaixo, ele desencarnou. Voltou para o plano espiritual antes do programado por conta da imprevidência dele. Podemos dizer que ele não teve assistência do seu anjo protetor, do seu amigo guardião, do seu bom gênio? Não. O anjo guardião protegeu, o orientou. Ainda tinha as outras pessoas apavoradas, né? Que às vezes a gente quer tomar uma atitude se os apelos de quem está em volta nos sensibiliza. Ele não se sensibilizou porque já não era só ele que estava ali, ele estava sob efeito do álcool. E no efeito do álcool a gente perde a inibição natural, né? E o medo é um inibidor para a preservação da vida. Ele perdeu esse inibidor. Então, por isso deu cabo da própria vida. Então, é uma historinha para ilustrar como às vezes a gente passa por algumas situações por incúria nossa, por decisões erradas que a gente toma, né? E Richard Snorer tem um monte de historinhas sobre isso. Voltando aqui, que nosso tempo é curtinho, e eu peguei uma parte aqui que vem falando, que está esse mesmo capítulo, que é o 28, lá no item 81. Por que eu peguei ele? Porque a gente estava falando daqueles que ficam nos inspirando situações ruins. E eu peguei esse trecho que diz assim, ó: quando seduzido pelo espírito embusteiro, que é aquele que quer, né, insuflar, olha, vai aqui, você vai ganhar milhões nessa decisão que você vai tomar, faz isso, faz aquilo, né? A gente se ilude, né, as qualidades daquele que domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que então, longe de secundar, repele toda assistência. A gente se recusa a acatar as orientações do nosso anjo guardião e fica com a sugestão daquele espírito que está nos seduzindo. Por quê? Por conta da nossa imperfeição. Então, se eu sou um espírito arrogante e um espírito vem sugerindo para mim, não deixe isso barato não, você tem seu valor, como é que você vai deixar outra pessoa passar por cima de você? E vai só insuflando a nossa vaidade, o nosso orgulho, e a gente se deixa levar, acabamos de tomar decisões intempestivas e não adequadas. Qual é a posição do espírito protetor nesse momento? Ele nos abandona? Ele nos deixa para lá? Não, ele se afasta discretamente até que a gente volte a solicitar a sua assistência. Então é dessa forma que o espírito protetor age. E a gente tem aqui mais duas que são curtinhas também. No item 13, um outro exemplo de prece diz assim: meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Então, percebam que tanto na prece anterior como nessa, está pedindo ânimo para a gente, né? A gente vai pedir força. E nessa prece está reconhecendo que a gente está suscetível de receber maus pensamentos. Então, que a gente tenha a força de repelir. E na última prece, que é o item 14, diz assim: espíritos bem-amados, anjos guardiães que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Lembra da resignação? Resignação é quando a gente tem conhecimento do que nos está acontecendo, a gente procura entender e segue adiante. A gente não fica esperando o milagre acontecer. A gente vai tomando algumas decisões de acordo com o nosso alcance. Quando a gente pede a inspiração, é para a gente tomar boas decisões. Inspira-nos tudo o que é bom, detende-nos no declive do mal, ou seja, para a gente, para que a gente não caia, né? Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado,
que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu anjo, meu bom anjo, não me abandones. Por que e tu? A gente começou com todos os espíritos, lembra? Tem o anjo guardião e tem os amigos espirituais, os amigos protetores. Mas a gente tem um principal. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-nos. E quando é que o Espírito Protetor abandona? Quando a gente fica rebelde e se recusa a atender os bons conselhos. Eles não são babás nossos para ficar. Vai por aqui, vai por ali. Lembram? Eles são espíritos superiores, eles estão num grau mais elevado que nós. Então eles deixam a gente sofrer para a gente aprender. Igual aquela criança que gosta de botar o dedo na tomada, sabe? Sai da tomada, sai da tomada. Te bota lá, toma um choque, não colocamos mais. Mas aí ele vai nos abandonar. Ah, tá vendo aí, ó? Te falei, eu disse. Acha que o Espírito Protetor vai falar isso? Ele vai lá prontamente nos acolher e nos auxiliar. Mas infelizmente, para a gente aprender, a gente precisa passar pela dor. Não necessitaria. Somos rebeldes, teimosos, ignorantes, porque muitas das coisas a gente ignora. A gente não tem conhecimento mesmo. E esse erro vai facilitar a nossa bagagem. Não tem um ditado que diz: macaco velho não põe a mão em cumbuca? Que ele já sofreu, opa, aí eu não boto mais a mão. Então, quando a gente sofre algumas situações, a gente aprende com aquela situação e a gente não vai mais cair naquele erro. Mas a gente tem outras questões para resolver. A gente tem o orgulho, a gente tem o ciúme, a gente tem a inveja, a gente é maledicente. Para falar mal dos outros, a gente fala com afinco, para julgar o próximo igual. Então a gente vai aprender, opa, hoje eu tenho um propósito, hoje eu não vou falar mal de ninguém. E cada dia a gente até avalia situações, que é necessário que a gente avalie, Não julgar o outro, mas a gente pode avaliar a situação. Mas é diferente quando a gente julga. A gente fala assim: se fosse eu, não faria dessa forma. Fulano fez isso porque é assim, assim, assado. Então, a gente tem que ter discernimento até no que a gente vai avaliar. Só para a gente terminar aqui, que fique claro que o que os Espíritos disseram para nós, que essas preces são para nos inspirar. Depois da gente ler essas preces, se a gente tiver uma necessidade mais forte, que não está inclusa aqui, nada impede que a gente fale assim, como se estivesse falando com uma pessoa encarnada, porque o nosso amigo protetor vai nos entender e vai nos auxiliar da melhor forma possível, que nos garanta a nossa evolução. Então, amigos, aqui a gente não encerra o assunto, mas o nosso tempo é curto e a gente tem que fechar o assunto. Que a gente consiga, com essas boas inspirações, refletir no nosso dia, no maior tempo possível, da nossa responsabilidade com os nossos pensamentos e os nossos atos. Muita paz para todos. Nós agradecemos o nosso irmão pelas palavras da manhã. Então agora, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos criar na nossa mente a melhor imagem que nós temos de Jesus. Vamos imaginar o nosso anjo guardião bem pertinho de nós e vamos dizer assim: querido amigo, querido irmão, aqui estamos buscando auxílio para as nossas dores da alma, para as nossas dores do corpo, muito desejosos do acolhimento do Pai, do amor de Jesus. Então, queridos, rogamos a assistência dos benfeitores espirituais para que possamos ter força, ânimo, alegria de viver nas nossas atividades do dia a dia, que a gente possa conseguir retribuir um sorriso com sinceridade, que a gente possa usar as nossas mãos com alegria no auxílio do próximo, que a gente consiga mentalizar sempre e sempre a tua luz, Jesus, o teu amor. Por isso,
Pedimos por nossos amores, nossos familiares, nossos amigos. Pedimos por aqueles que sofrem nos hospitais, nos cárceres, nas ruas. Rogamos também, Jesus, ampara aquele que não te conhece, ampara aquele que está em desequilíbrio espiritual, desequilíbrio emocional. Estamos a braços, Jesus, com muitos problemas, com muitas situações de pânico, de ansiedade, de depressão. Levanta, Jesus, a tua irmã, o teu irmão caído. Dai-lhes a força necessária para se levantar e ver esse sol lindo que brilha lá fora. Auxilia, Jesus, ao nosso planeta. O nosso planeta que ainda está na condição de provas e expiações. Orienta os governantes sobre a paz, sobre o auxílio, sobre o trato com aqueles que estão na condição de leigos, de servos. Também, Jesus, não estamos só para pedir, agradecemos imensamente esta doutrina abençoada que nos dá em gotas bem pouquinhas, bem homeopáticas, as instruções, as orientações, os conhecimentos sobre a nossa vida e sobre a vida no plano espiritual. Agradecemos pela família que temos, agradecemos por ter essa casa de portas abertas a nos receber e a nos acolher. Agradecemos por todo o acolhimento que estamos recebendo nesta manhã. Então, Jesus, ficamos muito gratos por estarmos recebendo esse passe coletivo, essas energias salutares que estão vindo para nós, individuais, porque a espiritualidade sabe da nossa necessidade, da necessidade de cada um que aqui está. Somos muito gratos por isso. E para finalizar, rogamos aos benfeitores espirituais que abençoem os trabalhadores desta casa, os que estão aqui e os que virão, para que tenhamos força e vigor para continuar com essa casa de pé e de portas abertas. Rogamos a Ti, Jesus, por todos os amigos, os trabalhadores espirituais desta casa, que muito antes de aqui chegarmos, prepararam toda a ambiência para nos acolher, para nos receber, que a gente possa retornar aos nossos lares, retornar aos nossos afazeres, ainda envoltos nessa vibração de amor, vibração de luz e vibração de paz. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, graças aos amigos espirituais, que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude,
dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.